Mais uma vez, o Estado de Goiás, antes de pedir a palavra aqui, a opinião do deputado Vilmar Rocha, está reunindo em um hotel 90 pessoas, Léo Razu, que é o organizador, lá estão o deputado estadual Francisco Júnior, Frederico Nascimento, o secretário estadual de Infraestrutura, Danilo de Freitas, e o presidente da Goiás Parcerias, Evandro Abib. Okay. Antes dele falar, eu só queria primeiro elogiar, né, esse trabalho que o Vilmar está fazendo lá em Goiás, de reunir os setores para discutirem conosco esse projeto. Aliás, fica como um exemplo a todos os outros estados brasileiros e um incentivo. Façam isso, porque eu acredito que, utilizando essa forma moderna de comunicação, nós vamos atingir um sem número de formadores de opinião e de dirigentes nas suas áreas de Estado, muito importante para esse grande debate no Brasil. Meus parabéns. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes aqui, os ouvintes, e em especial aos companheiros que estão lá acompanhando esse seminário. Nós temos aproveitado essa oportunidade da Espaço Democrático para aprofundar e discutir assuntos relevantes da vida do nosso país. Bem, eu acho que nós fossemos sintetizar hoje 3 grandes prioridades, 3 grandes desafios do Brasil para o futuro. Eu citaria o primeiro, a questão institucional, que não é de organização das instituições, elas já estão mais ou menos estruturadas, mas da funcionalidade das instituições. Por exemplo, o Congresso Nacional hoje, ele não cumpre o seu papel, porque ele é disfuncional, ele não funciona, ele não cumpre as suas finalidades. E assim também nós podemos ver o Poder Judiciário e outras organizações do Estado. Então, a questão institucional é relevante, regras, que elas funcionem bem, que cumpram o seu papel. O segundo é a questão da educação. Essa aí eu acho que é. E o terceiro é a questão da infraestrutura. O Brasil não é um país, é um continente. É um continente. Tem tudo por ser feito ainda em infraestrutura. O Estado brasileiro não tem dinheiro, nem a União, nem os estados e os municípios suficientes para investir em infraestrutura. Então, é quase uma questão de lógica formal, de que para fazer isso a gente tem que buscar quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro é o setor privado, nacional e internacional. Agora, por que as PPPs estão patinando? Por que elas apresentam poucos resultados até agora? Eu participei da comissão especial, à época, inclusive, a FIFE, presidida pelo atual ministro das Comunicações, Paulo Bernard, que era deputado federal, da comissão que estruturou e que apresentou, finalizou o projeto da Lei 11.079/2004, que era a lei das PPPs. Já são quase 10 anos. A nossa expectativa é que isso ia funcionar e não funcionou. Por que não funcionou, na minha avaliação? Por 2 razões. Primeiro, porque nós temos uma questão cultural no Brasil. É uma certa desconfiança com o setor privado. Isso é cultural, a gente é muito ligado ao Estado. O Estado é que tem que fazer tudo, o Estado é que tem que prover tudo. Então, esse é um ranço cultural que ainda não está de todo superado no nosso país. E o segundo é a falta de estruturação, de bons projetos, de parcerias públicas-privadas. Hoje não tem um órgão central, uma referência para esses projetos. Então, as parcerias estão caminhando devagar. Agora, parece que vamos agilizar isso, com experiências importantes aqui no Estado de São Paulo, no Estado de Minas, na Prefeitura do Rio, e algumas experiências menores em outros estados. O próprio governo federal não conseguiu implementar, no ritmo que era necessário, essa questão das PPPs. Mas eu acho que o rumo é esse, o caminho é esse, e nós precisamos persistir nessa ideia e nesse projeto das parcerias público-privadas.
Eu queria informar que esse debate serve de subsídio para a elaboração do nosso programa de governo, o programa do partido, no capítulo de infraestrutura. E que no final perguntaremos aos nossos convidados: o que você acha imprescindível ou inovador e que o PSD deve incluir no capítulo de infraestrutura e desenvolvimento no seu programa partidário? Eu gostaria de pedir aos nossos internautas que nos assistem que respondam à nossa enquete. Em todo debate que fazemos, em todo seminário, nós fazemos uma enquete para provocar essa interação com o público internauta. A enquete de hoje é a seguinte: se você ainda não respondeu, em qual dessas áreas o Brasil precisa de mais investimentos? Estradas, ferrovias ou portos e aeroportos? Para participar, basta enviar um torpedo, letra A, estradas, B, ferrovias, C, portos e aeroportos, para o número 6182895555. Eu acrescentaria aí hidrovias. Hidrovias, alternativa D. Doutor Guilherme Afif, o senhor é presidente do Comitê Gestor aqui de São Paulo das parcerias público-privadas. Como essas parcerias podem melhorar a vida das pessoas? Quais são os principais projetos aqui no nosso estado? Bem, eu como presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, esse Conselho Gestor foi criado exatamente para ser uma espécie de conselho coordenador das iniciativas do campo de parcerias público-privadas, com uma inovação. Nós provocamos o mercado para o mercado apresentar propostas enxergando oportunidades que muitas vezes quem está na administração pública não está enxergando. Então, isso abriu a oportunidade para o privado poder apresentar propostas. Agora, eu vou pegar aqui um gancho no que o Guilherme Quintela falou, de uma certa resistência existente nas máquinas públicas contra a parceria público-privada. Reação corporativa, ou seja, as corporações têm medo de perder o comando ou o controle. E vou dar nome aos bois. Vamos falar do metrô de São Paulo, muito eficiente, muito capaz, só que as linhas de metrô agora, cada linha que nós temos que fazer, temos que ter um parceiro diferente com investidores diferentes. É o caso do projeto pioneiro da linha 4. A linha 4 acaba de ganhar um prêmio do Banco Mundial como o melhor projeto de parceria público-privada, que foi uma experiência que o governo de São Paulo experimentou há cerca de 6 anos atrás e que está aí já funcionando. Inclusive, quando teve uma greve do metrô, a única que não entrou em greve foi a linha 4, exatamente mostrando a descentralização deste comando. Então, há uma resistência. Segundo aqui a própria CPTM, ela resiste em termos de ideia porque ela quer o controle de todo o sistema. E o que nós precisamos hoje pensar claramente é que nós temos que ter agências reguladoras para vários operadores entrarem e operarem com capacidade. Eu quero dizer claramente àqueles que acusam que nós estamos querendo privatizar o setor público, que ninguém está privatizando coisa nenhuma, ele continua público. A parceria público-privada incorpora a governança corporativa privada no setor público, ou seja, com mais eficiência, mais agilidade, para poder atender a demanda da população. E quando se faz a parceria, esse projeto é público, tanto é que tudo que é investido pela própria lei retorna ao patrimônio do Estado. É uma questão de combinação de capitais, operação, para melhorar as condições operacionais. Então, há resistências, e nós estamos enfrentando estas resistências, mostrando os bons projetos. O segundo ponto, que é um ponto muito sério que nós temos que atacar, é que quando a gente faz uma parceria público-privada, aquela sociedade de propósito específico, que é montada uma empresa especialmente para explorar aquela atividade,
que vai permitir nessa empresa consórcios de vários operadores, vários construtores, nacionais e internacionais, eles se associam numa empresa para explorar uma devida atividade. Só que quando você monta essa empresa, ela é uma empresa privada e passível de toda a carga tributária existente no país. Só de impostos federais, entre imposto de renda, contribuição social sobre lucro, o PIS, COFINS, dá cerca de 30%. Agora imagine, é uma empresa que tem esta carga tributária e que vai cobrar uma contraprestação do Estado ou do município. Então, o Estado ou município que está contratando está pagando o tributo federal, cujo tributo federal acaba não retornando para o Estado e para o próprio município. É uma armadilha, foi feita exatamente até para assustar. E hoje o que nós precisamos? Desonerar, para que o Estado ou município que vá contratar uma parceria público-privada não seja forçado na contraprestação a pagar toda a carga tributária. Esse é o ponto fundamental. Outro ponto, o segundo ponto, é o problema das garantias. E aqui foi dito com toda a clareza que um dos grandes problemas é a garantia. Porque nós estamos tratando de projeto de 25, de 30 anos. Quantas coisas não podem acontecer em 25, 30 anos dentro de um contrato? Então, quem vai investir, ele quer a garantia da estabilidade das regras do jogo daquele contrato. E hoje, estados e municípios não têm estrutura para dar garantia. E nós hoje queremos o quê? Que o governo federal passe a dar a garantia aos projetos de infraestrutura de interesse social de estados e de municípios. Pega o exemplo agora de saneamento. Se não fizer isso, o saneamento não tem condição de ser implantado no Brasil, porque você não vai implantar saneamento lá de Brasília. Você tem que implantar no município ou no estado. Fala. Me permite, Afif? É justamente isso que propõe o projeto que apresentamos na Câmara Federal, porque na concepção das PPPs, a legislação federal, o marco regulatório de 2004, a criação do Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas permitia tão somente que essas garantias fossem prestadas a obras, a PPPs do governo federal. E nesta mudança de legislação, nós estamos propondo que essas garantias possam ser dadas também a estados e municípios. E as contragarantias, os estados e municípios, através de recursos vinculados ao Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, pudessem funcionar nesta contrapartida. Por isso que nós temos pouquíssimas PPPs no âmbito federal e um número maior de PPPs nos estados e municípios. E esse papel do risco dividido também entre Estado e iniciativa privada, a iniciativa privada está assumindo os riscos de construção, os riscos de operação, e o Estado precisa assumir os riscos institucionais de um contrato de longo prazo e também das questões fiscais que envolvem isso. Por isso que é importante a gente aprimorar a legislação para dar condições de um melhor funcionamento das parcerias. Gostaria de agradecer aqui nossos participantes das redes que durante toda a semana nos alimentaram com perguntas: Jumir Baranovski, Isabela Severiano, Gilson Oliveira, Gustavo Cândido, Vanessa Sena, Dagmar Frísio, Janaína Regina, Gleice Tonon, Jefferson Mendonça e Dani Costa.